E eu quero dar boa noite, agradecer a presença de todos, mas a gente vai dar continuidade agora no nosso grupo de estudo. Já tivemos uma primeira palestra no mês passado e, consequentemente, teremos no próximo mês, sempre dando continuidade no assunto direito digital e leis de privacidade. Bom, agora o Wellington, doutor Wellington, agora é com você, e sobre provas digitais, que é um tema extremamente importante na nossa área, né? Sim, certamente. Doutora Andressa, doutora Andressa, me permite uma parte? Claro. Tá, eu só quero também participar dessa abertura, desse grupo de estudo, para agradecer a doutora Andressa por estar coordenando a nossa comissão de digital e compliance da nossa subseção. Agradecer ao doutor Wellington por ter aceito o convite de estar conosco e dividir o seu conhecimento com todos nós, advogados e advogadas da nossa subseção. Agradecer a presença de todos os colegas que nessa véspera de feriado, noite antes de feriado, estão aqui, e colocar sempre à disposição a nossa diretoria para aquilo que vocês entenderem necessário. Esse presidente estará sempre à disposição. Que tenhamos um ótimo evento nessa noite. Um abraço a todos. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom, vamos lá então. Eu separei algumas coisas para a gente conversar aqui e para a gente começar, eu acho que é legal a gente fazer aquele nivelamento de conhecimento em relação ao que a gente vai falar, né? Dar aquela afunilada no assunto, porque se for falar de provas mesmo, é muito... O assunto dá livros, né? São várias teses, teorias, enfim, e aí não dá para a gente chegar no tempo que a gente tem aqui. Então, a ideia inicial aqui, definindo prova com nosso ilustríssimo doutor Humberto Teodoro Júnior, sempre bom trazer pessoas ilustres assim para ajudar a gente, para suportar a nossa ideia. E vamos lá, que simplesmente a prova é conduzir o destinatário do ato a se convencer da verdade acerca de um fato. Provar é conduzir a inteligência a descobrir a verdade. E aí tem duas coisas que eu queria pontuar aqui, que primeiro é o destinatário do ato, que para a advocacia hoje em dia não é só o juiz, né? A gente está falando aqui que possivelmente pode ser qualquer pessoa que a gente queira convencer, inclusive uma empresa numa questão de advocacia administrativa, que está super em voga agora, tá? A gente está trabalhando bastante de forma administrativa antes de judicializar alguma coisa, né? Então, o destinatário do ato pode ser o MP, pode ser o juiz, geralmente é o juiz, e, em alguns casos, algumas empresas também. E outra questão que eu gostaria de pontuar é sobre a questão da verdade, né? Que a gente busca aqui na prova. E aí, conforme você vai lendo os assuntos, em relação a provas, você percebe que a ideia não é buscar a verdade absoluta em nenhum momento, até porque no direito a gente sabe que isso, na filosofia, no direito a gente sabe que isso é quase impossível, mas é buscar algo mais próximo da verdade possível, né? Chegar ao nível de convencimento ou um nível de verdade tão relacionado aos fatos relatados ali naquele processo ou contado, enfim, que aquilo passa a ser algo que convença o destinatário, o juiz, no nosso caso. Tá bom? Pessoal, eu gostaria só de avisar vocês o seguinte, eu vou passando, e aí, doutor André, se quiser escrever no chat, para o pessoal que for entrando, mas eu vou passando as informações e aí depois, no final, a gente abre para compartilhamento aí de experiências e perguntas, enfim, eu acho que essa reunião, esse grupo de estudos, ele tem que ser dinâmico, né? Tem que todo mundo poder participar o máximo que puder. Bom, aí eu trouxe aqui também, de novo, em questão de nivelamento de conhecimento, até porque, sendo a maioria aqui advogados, vão saber, talvez até melhor que eu, essas questões sobre prova, né? E uma das coisas que a gente tem que trazer nas características da prova aqui é a questão do ônus. A questão do ônus, que basicamente é quem prova. A princípio, a gente sabe que quem prova é quem alega, né? Mas a gente tem, por exemplo, em algumas teorias, enfim, sobre a distribuição estática e dinâmica do ônus da prova, por exemplo,
que a gente, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, em algumas outras situações, em relações trabalhistas, eu já vi isso acontecendo, e em várias outras situações, inclusive de processo civil normal, sem ser consumidor ou trabalhista, que tem a inversão desse ônus, dependendo muito aí da técnica que se tem para obtenção, né? Ou por saber mesmo onde que está essa prova. Essa prova ela tem que ser coletada em um servidor, suponhamos, no caso aqui já voltando para o direito digital, num servidor de uma empresa. Qual que é a capacidade técnica de um cidadão comum de conseguir ir lá e coletar aquilo, né? Então fica um pouco difícil e por isso nós usamos bastante essa questão da inversão do ônus da prova e é interessante. É interessante trazer aqui. Outra questão é o meio utilizado aqui, onde se deu o fato. E aqui não é bem onde se deu o fato, questão só físico e digital. Já funilando para o digital, né? Mas lembrando que a gente está, principalmente agora na pandemia, fazendo tudo no digital. A nossa vida está basicamente passando pelo digital. E automaticamente, se os fatos estão no digital, logo as provas também estarão, certo? Na maioria das vezes. Algumas vezes elas extrapolam o mundo digital e vão parar em algumas outras coisas, que são impressas ou sei lá, são feitas de outra forma, né? Objetos da prova, no caso aqui, o que é a demonstração dos fatos ou o fato controvertido. E é até interessante trazer a questão do fato controvertido, porque é o seguinte, no próprio CPC ele fala em um artigo que se o fato não for controvertido, nem necessita de prova, certo? Porque ele já está aceito, uma confissão, por exemplo, né? É interessante que a gente trabalhe a confissão como um meio de prova e, ao mesmo tempo, o próprio código fala que não se fala em prova caso tenha confissão, algo bem parecido com isso. Bom, e outra coisa que a gente busca muito é a presunção de veracidade. E aí eu pesquisando esse assunto, até cheguei a um entendimento divergente e às vezes um pouco diferente do que eu tinha, que a presunção de veracidade, na verdade, ele não é só um ato de, olha, é verdade aquilo, mas ele chega a ser um grau de probabilidade de ser verdadeiro. Então, ele tem presunção de veracidade? Sim. Mas e qual que é o grau dessa veracidade? Basicamente isso que eu estou vendo alguns juízes, alguns colegas aí trabalhando nessa teoria, e eu acho bem interessante também da gente trazer, porque a busca nossa pela prova, por apresentar uma prova, é convencer o destinatário, a gente já sabe, mas com que seja mais próximo da verdade ou que traga a maior presunção, maior grau de presunção de veracidade possível, a ponto de não ser questionada, a ponto de não ter o que a outra parte fazer, por exemplo, em relação àquela prova. O máximo que ele vai fazer é usar o direito, por exemplo, que a gente conhece bem, que é o direito de espernear. Bom, a questão da valoração da prova, isso aqui também faz parte para a gente trabalhar, trazer, que já conhecido pela gente também, mas o nosso CPC de 2015, ele traz bem claro aí que, ok, o convencimento do juiz é livre, racional, conforme as provas escritas, no processo, nos autos processuais. Então, ele tem que verificar essas provas sob pena aí de cerceamento do direito da parte, né? Então, ele tem que dar a opinião dele acerca daquela prova. Isso é importante para a gente saber que, então, quanto mais prova a gente conseguir, quanto mais prova a gente pedir ou conseguir, melhor para o convencimento e para a análise aí do magistrado. Bom, já caminhando um pouco para nossa parte do estudo aqui do nosso grupo, que são as provas digitais, mais uma questão prática de como fazer, de quais são, de como obter essas provas, né? Temos aí os pressupostos da atividade probatória, que na verdade é o guarda-chuva do todo, de como que, no caso, a atividade probatória, né? Que é do começo ao fim, da coleta, da preparação dessa prova, ou até um momento antes, no caso do preventivo, de como você organiza as coisas para que, caso você precise de uma prova, você tenha aquilo, né? E no final, aceitação
pelo destinatário, no caso, pelo juiz, daquela prova nos autos e, melhor ainda, o convencimento dele através dela, né? Tá. Então, as 3 primeiras coisas que é interessante falar, da autenticidade. E aí, por autenticidade, eu quero dizer... Opa, voltando um pouquinho. Por autenticidade, a gente quer dizer o quanto original é aquela prova, aquele documento, aquela foto. É uma primeira versão, é aquilo, é autêntico, né? Foi criado por aquela pessoa, a gente não sabe ainda quem é a pessoa, não estamos falando em autoria. Tá? Outra coisa, então, por exemplo, é verdadeiro, não é forjado, não foi fabricado, né? E beleza, isso no momento da criação, a gente fala dessa autenticidade. E depois a integridade, que a gente fala a questão de ser considerado íntegro, ou sem modificação, sem alteração do material. Então, pega uma foto, por exemplo, você dá um retoque, logo ela teve alteração. Às vezes ela não teve alteração no contexto inteiro, mas ela teve, você pode tirar uma pessoa de lá, daquela foto. Ou um documento, você retira uma palavra, automaticamente aquele documento muda. Você tira um não de um contrato, você já mudou o contrato inteiro, certo? Isso é integridade. E a cadeia de custódia, que é interessante, a gente vai falar aí ao longo da apresentação, que basicamente é a rastreabilidade da obtenção dessa prova. Basicamente é o passo a passo que se tem para a obtenção daquela prova, para a preparação daquela prova. É bem utilizada na perícia, por exemplo, de meios eletrônicos, de computadores, e aí o doutor Fernando certamente poderia nos ajudar melhor nessa parte, que o background dele é inteiro nessa área. Bom, e também temos aqui algo que eu trouxe, que é sobre a autoria. Porque, e aí já entrando na prática da coisa mesmo aqui, de buscar essa prova, né? A autoria, como é que a gente sabe, por exemplo, de uma postagem feita no Facebook, por exemplo, né? Quem foi que postou aquilo? Às vezes está lá um usuário, por exemplo, tem vários nomes interessantes aí de usuários, noob, alguma coisa que a gente não sabe o que é, enfim, um usuário X lá, que a gente não sabe quem é, que postou uma ofensa contra uma pessoa, contra o seu cliente, né? Você tem o post, está ali, autêntico, está lá, você não fez você não forjou aquilo, o cliente principalmente. A integridade, você tem que achar um jeito de manter isso, né? Para comprovar, para aumentar a veracidade e a aceitação dessa prova. A cadeia de custódia é o jeito que você vai fazer para garantir essa integridade e autenticidade, para depois achar a autoria, que às vezes não fica claro. Se você pedir para o Facebook, neste caso específico, ele não vai te dar o nome da pessoa, né? De quem está por trás daquela página, de quem está por trás daquele perfil. Então, eu tomei a liberdade de trazer um pouquinho buscar essa autoria, que no final das contas a gente utiliza também para como fazer a prova, né? Então, a gente traz um pouco aí da inteligência dos artigos do Marco Civil da internet, que primeiro falam para a gente o que é o provedor de aplicações, né? E o provedor de conexão, e é interessante a gente trazer isso aqui agora para contextualizar. O provedor de aplicação é qualquer aplicação. Eu acabei colocando os ícones ali e no final são todos da mesma empresa, né? Mas pode ser qualquer aplicação que esteja na internet e qualquer aplicação que venha para o Brasil, que tenha um CNPJ, ou às vezes não tem um CNPJ, mas geralmente tem, mas que venha para o Brasil e começa a atuar aqui dentro, né? Isso é um provedor de aplicação. E o Marco Civil é claro em falar ali no artigo 15, no caso do provedores de aplicação, que a guarda de registros de acesso, enfim, são por 6 meses. Eles são obrigados a guardar esses registros, né? De acesso, de IP, talvez de porta lógica. Em alguns casos já tem discussões em relação a isso. E coloquei até embaixo, decisão judicial. Por quê? Se não for por decisão judicial, o usuário comum, por exemplo, nós advogados, ou um usuário comum que queira saber, ele não consegue, né? Já tem convênios, e aí quem trouxe isso foi até um professor da pós, falando sobre
ele é perito, e ele falou que, em alguns casos, os delegados, o MP, eles têm acesso a pedir essas informações, né? Algumas vezes o juiz ainda não dá, só que, às vezes, para esses casos específicos, e dependendo ainda da gravidade, né? Se a gente estiver falando de crimes voltados aí para condutas sexuais, por exemplo, eles vão liberar o mais rápido possível para resolver isso de forma bem rápida, né? Beleza. Nós temos também aí os provedores de conexão, que são os provedores que ajudam você, usuário, né, a se conectar na internet. Eu coloquei os principais players ali, mas pode ser qualquer um também que oferece conexão à internet, para você acessar essas aplicações. E aí o Marco Civil, é claro, também, no artigo 13, falando sobre a guarda dos registros por 1 ano. Então, é interessante trazer essas datas, esses 6 meses e 1 ano, porque se você, advogado, não agir, ou melhor até, se o cliente não agir dentro desse prazo e o advogado não for rápido no escrever ali a peça, já enviar e pedir liminar quando possível, assim que possível, enfim, sempre que possível, a gente perde prazo. E aí eles não são obrigados, por lei pelo menos, a aplicações. Mas aí eu vou dizer uma questão pessoal, tá? Às vezes que precisei, fora desse período, conseguir, mas não é garantido. Então, eles não são obrigados a ficar gastando espaço em servidor para guardar registro, logs de coisas que estão fora da lei, certo? Então, principalmente agora em questão de Lei Geral de Proteção de Dados, que eles só podem guardar dentro daquele período que está previsto ali, que foi informado, né? Que no caso é obrigação legal por aquele período da obrigação. Bom, os provedores, eles geralmente guardam todos os dados daquela conexão. Então, IP, a porta lógica, que nada mais é o fato de compartilhar, geralmente vários usuários compartilham o mesmo IP em casas diferentes, né? E aí o provedor tem que passar para a gente qual que é essa porta lógica, para ficar claro, para a gente conseguir afunilar a ponto de chegar naquela casa, e aí daí a gente conseguir chegar no computador e na autoria, tá? Então, basicamente, trabalhando de forma rápida essa questão de buscar a autoria, uma ação judicial contra o provedor, o primeiro passo, né? De aplicação para descobrir o IP e a porta lógica do autor da publicação, ainda nesse exemplo do Facebook, mas pode ser em qualquer situação, inclusive penal, crimes contra a honra, os personalíssimos, por exemplo, calúnia, difamação. Depois, uma ação judicial autônoma, separada da primeira, contra o provedor de conexão, para descobrir quem estava usando o IP naquele momento da postagem, né? E depois a ação de reparação. E por ação de reparação, aqui eu já estou falando reparação do dano, no caso do dano moral, mas pode ser também ir lá e entrar e conversar com o delegado, enfim, fazer o BO e fazer toda a representação privada aí nesses casos contra a honra, tá? Bom, delimitando mais ainda o que a gente vai trabalhar daqui para frente provas documentais, porque todos aqui são meios de prova, né? Mas o que a gente vai trabalhar são provas, que eu quero comentar ali para frente, são provas documentais, principalmente dentro dos documentos eletrônicos, a prova pericial, a prova indiciária, que entra mais no direito penal, e talvez antes até de chegar num momento de prova concreta, a gente usa muito essa prova indiciária, de chegar a indícios de que foi aquela pessoa, ok, é um grupo de pessoas, agora a gente tem que chegar em qual, né? Para isso, inclusive, serviria a porta lógica, neste caso. A ata notarial, que aí surge um ponto de atenção interessante. É a mesma questão lá de trás. Não necessariamente, não necessidade de prova, eu coloquei. Por quê? Se é uma prova, ela tem um grau de autenticidade ou de presunção de veracidade tão alto que
que a gente fala que ele não precisa nem de uma outra prova. Só que é interessante a gente colocar na cabeça que não é de veracidade absoluta, né? Então, mesmo que uma pessoa, e aí a gente já no polo passivo, no caso, uma pessoa apresente uma ata notarial, você pode, por exemplo, falar, não é isso, não tem nada a ver, isso aí foi, por exemplo, é autêntico, ok, mas não tem nada a ver com o meu autor, ou então a integridade disso aí foi comprometida antes de apresentar para o tabelião, por exemplo. Tem outras coisas para a gente comentar, enfim, que aí depende muito do caso concreto. Mas o que vale mesmo aqui, dentro de todos esses documentos, é que o artigo 369 do CPC ele é claro em falar que admite-se todos os tipos, desde que legítimos. Todos os tipos, meios ali, né? Meios legítimos, ainda que não especificados nesse código. E isso é importante porque, principalmente antes de 2020, né? Que teve alterações em umas leis, mas antes disso, não existia nada falando, por exemplo, que a gente poderia usar blockchain. Como que a gente vai usar coisas tão novas, assim, tecnologias novas e tal? E esse artigo já serviria nessa ocasião. Ok. Começando ali na primeira prova, que aí eu queria trazer, que primeiro é prova pericial. Uma coisa, a gente pode pedir a prova pericial no processo. A gente geralmente pede quando é um processo ou é um caso mais complicado que necessita realmente de minúcias, né? De que um perito tenha técnica, consiga realmente adentrar ali nas minúcias do problema e resolver. Então, fazer, por exemplo, a averiguação de um pendrive em zeros e uns, né? Não é só pegar um pendrive, espetar lá e sair procurando arquivo igual a gente faz. Não, ele vai clonar aquilo, ter toda uma cadeia de custódia que, por exemplo, a outra parte, mesmo se contratar um perito assistente, vai fazendo os mesmos passos, vai chegar no mesmo resultado, né? Então, isso é importante. Só que tem uma questão, a prova pericial, ela é muito cara, né? O perito em si, principalmente quando a gente não está com assistência gratuita, na minha experiência, os peritos são bem caros, dependendo das horas de trabalho dele. E quanto mais o tempo passa, com as tecnologias novas que vão surgindo, principalmente aí as questões de privacidade, proteção de dados, enfim, as empresas estão trancando ou travando mais os seus sistemas. A Apple, por exemplo, está ficando quase impossível. Não existe possibilidade de ser 100%, né? Impossível de quebrar, mas está quase impossível. Por exemplo, incluindo, no caso, questões para quebrar um celular da Apple hoje, tem um software chamado Cellebrite, que ele custa em torno, segundo o professor também da pós, em torno de $20 mil a licença para usar, né? E foi usado agora no caso do Henry Borel, né? Do último caso aí da criança que faleceu, enfim, e foi usado pela polícia esse aplicativo e eles exploram uma vulnerabilidade de hardware da Apple. Então, não tem como fazer alterações, né? Então, até o iPhone 11 eles conseguem quebrar e tal. Só que entrando no site da Cellebrite, eu dei uma pesquisada, eles só vendem para governos, polícias, enfim, tem toda uma questão muito interessante. Então, prova pericial é um meio de prova interessante de se pedir, mas que muito cara, e a gente vai pedir quando tiver necessidade extrema, né? Outra prova muito bem conhecida, até foi que eu trouxe ali atrás, falando que se a gente tiver ata notarial, a gente não precisa de outra prova, né? Que basicamente é a fé pública que essa ata notarial traz. E ela pode ser qualquer documento, tá? Você vai no tabelião de notas, no cartório, com o seu WhatsApp, ou vai fazer uma reunião lá no tabelião, e ele vai gravar aquela conversa, vai certificar da autenticidade e integridade, no caso, para aquela conversa, e fé pública, né?
A questão aqui que a gente tem que trazer é, ele primeiro vira um documento público. Em alguns casos, não é a melhor saída. Uma ato notarial, por exemplo, de uma calúnia, ou então de uma foto de teor sensual, por exemplo, você não vai deixar a questão mais pública. Se você já está querendo tirar aquilo da internet, fazer uma ata notarial para aquilo parece meio até contrassenso, não faz sentido algum. E outra questão também que vale é o preço, né? A ata notarial aqui no estado de São Paulo, eu estive dando uma olhada, a primeira página é 400 e poucos reais, e uma segunda página em diante, 200. Então, imagina um contrato com 10 páginas, a gente está falando de alguns milhares de reais aí. Para quê, né? É necessário? Às vezes, sim. Às vezes, a gente tem outras saídas, e aí é para onde a gente está indo. Outra questão da ata notarial é você ter que ir até o cartório. Ok, isso não necessita mais, que é onde a gente entra agora. Já existe ata notarial digital, passou a ter aí, faz 2 anos mais ou menos, pelo que eu estava olhando nos cartórios, dando uma verificada aqui nas páginas dos cartórios, e eles já fazem, principalmente por conta da pandemia, que acelerou todo o nosso sistema aí de tecnologia, em que que eles já fazem essas atas notariais via videoconferência. Então, por exemplo, você fala, olha, entra na página X aí, um http uol.com, olha, tem uma foto aí de um produto que está sendo feita publicidade em um site que não deveria, e meu cliente quer que retire, ou então quer que comprovar que aquilo lá está lá. A pessoa, na mesma hora, vai acessar, vai tentar acessar aquela mesma página do computador dela, inclusive, porque se ela participar, se ela entrar no nosso computador, pode ser que tenha alterações ali, via software ou hardware, enfim, de que atrapalhe a integridade ou a autenticidade daquilo, né? Então, ele entra no próprio computador, que é preparado para esse tipo de coisa, e faz a ata notarial sem você ir lá. Valores? Caro também, menos caro, mas em alguns casos menos caro, quando são, por exemplo, WhatsApp, coisas do tipo. Mas podem ser, por exemplo, diálogos de telefone, atas de mídia social, isso é interessante, que é o que a gente usa bastante aqui, de e-mails, tá? De qualquer coisa. Os cartórios estão fazendo via conferência e, bom, isso é um ponto. A outra questão é a prova documental. E por prova documental a gente pode falar qualquer questão, inclusive a ata, né? Pode ser um documento nesse sentido, mas também pode ser algo de papel, algo digitalizado, trazido do mundo físico para cá. Ou pode ser, hoje em dia já temos os smart contracts, né? Que são basicamente os contratos que têm condições para se autogerirem, de formas a inserir penalidades, descontos, coisas assim, partes, conforme elas vão entrando. É um negócio que tá chegando, ou já chegou há algum tempo, mas está chegando com mais ênfase agora, e está requerendo, inclusive, dos nossos advogados aí, colegas advogados, todas as programação, conhecimentos de programação, de lógica, né, de programação principalmente, para colocar ali todas as condições e etc. E outra coisa que na prova documental é super válido, que eu venho trazer, são as assinaturas digitais. E aí, créditos ao doutor Fernando, porque no último mês ele me sugeriu o assinador do Serpro, que eu não sabia, eu usava um outro de outra empresa, enfim, e é gratuito, porque a gente consegue usar o próprio token da OAB, né? E aí ele dá, conforme vocês conseguem ver aqui, eles dão o nome, o CPF, a data de assinatura e de forma gratuita. Então, até coloquei ali como você faz isso. Baixa o assinador no site do Serpro, você tem um contrato em PDF, clicou em assinar, coloca o PDF lá, clica onde você vai colocar a assinatura e voilà, estamos lá com a assinatura
digital prontinha. E aquele arquivo ele fica de uma forma travado, travando, no caso, a integridade dele, que qualquer alteração vai fazer, vai mudar, qualquer alteração vai mudar como fala? Vai mudar totalmente, e aquela assinatura deixa de ser válida. Então, se você usar um editor de PDF e riscar alguma coisa, desaparecer com uma cláusula de um contrato, aquela assinatura já era. Ao mesmo tempo que não é só contrato em PDF que a gente está falando que pode assinar, a gente pode assinar, e isso aqui é um exemplo, tá? Assinador do Serpro. Pode ser qualquer outro assinador que tem à disposição, para pessoa física, para empresas, não precisa ser advogado. Assinar os arquivos, qualquer arquivo. Pode ser um JPEG, pode ser um áudio, qualquer coisa. E é a mesma coisa, assina o arquivo, coloca ele lá, como não tem onde colocar o carimbo, neste arquivo, por exemplo, de áudio ou de vídeo, ele gera um outro arquivo chamado P7S, neste caso desse assinador, e isso garante a integridade daquilo. Se for feita qualquer alteração, quando você vier aqui no validar assinatura, aquilo não vai estar funcionando. E no caso de trazer isso para um juiz, né, ele vai verificar as assinaturas, que você pode colocar várias assinaturas, um contrato ali que precisa de assinatura de parte 1, parte 2, testemunhas, advogado e tal, todo mundo vai colocando as assinaturas e todas elas vão ser mostradas conforme o juiz vier aqui a validar a assinatura, vão aparecer todas elas, ok? Isso, então, em termos práticos, é fantástico, e obrigado de novo, doutor Fernando, porque eu estava pagando 200 e poucos reais e não precisamos. Ok. Daí vem, já caminhando para os nossos finalmente aqui, quais são os outros meios, né? Temos outros meios, vocês conseguem pensar em outros meios? E aí eu trouxe aqui uma piadinha, né? O print.jpg, tá, eu não falei do print até agora. O que acontece? Pelo amor de Deus, nós advogados, aí, os 4.0, ou enfim, não importa se tem os numerinhos na frente, o print, ele é uma situação que você usa quando não tem outra coisa a fazer. E qual que é a validade disso? Qual que é a presunção? Ou qual que é o grau de veracidade, de convencimento de um juiz num print, né? E principalmente, nós como pessoas técnicas, nós temos, e tendo essas ferramentas disponíveis, às vezes até gratuitas, por que não utilizar, né, ao invés do print? Eu acho que trabalharia de uma forma muito melhor e tomaria menos tempo para a produção de provas, se a gente colocar logo numa inicial, caso a gente tenha essa possibilidade. E aí, dentro dos meios, eu quero trazer 2 outros meios que eu utilizo, que eu já utilizei, deu resultado, tá? Primeiro, no WhatsApp ou qualquer mensageiro que vocês tenham, mas eu já usei numa questão aqui trabalhista, onde uma doméstica, contrato, que contrato, né? Onde já se viu? E tudo conversado por WhatsApp, tudo, a vida da pessoa conversado por WhatsApp. Qual que é o meio de prova? Como é que a gente vai levar para o juízo? Isso. A melhor forma que eu achei no caso ali, além das provas testemunhais que a gente podia trazer ao processo num segundo momento, caso o juiz, na verdade, na maioria das vezes, na trabalhista, eles pedem para vir, né? Mas já inserir logo essa prova, onde a gente dá lá no WhatsApp, tem dados de contato, exportar a conversa. Você coloca ainda as mídias que você quer, se quer vídeo e fotos, enfim, tudo. E, basicamente, vai criar um zip, um arquivo compactado com todas essas questões ali dentro. Ó. Os textos, inclusive nesse formato ali do /chat.txt, onde aparece data, horário, o nome da pessoa, conforme está nos seus contatos, óbvio, a conversa do que você falou em relação ao texto, e caso seja um áudio, ele vai falar anexado áudio 1.opus, ele vai estar nesse formato.
Bom, o juiz vai pegar, vai olhar, ou o juiz, ou o perito, quem quer que seja, vai pegar, olhar no Opus.1, ouvir o áudio. Ele vai conseguir acompanhar toda a conversa de vídeos, áudios, o que for ali dentro. E outra, qual que é o grau de veracidade, de autenticidade disso? Não teve interação com o ser humano, vamos dizer, foi a máquina que criou. Tá, aí o Dr. Fernando pode, e outros em tecnologia, pode virar e falar, tá, ok, mas tem como fazer alterações antes disso virar um zip, através de software, blá, blá. Temos sim, mas, de novo, a gente não falou de uma prova 100%. Eu estou falando que a gente aumenta o grau de veracidade dela, de aproximar a realidade. Se ainda quiser pedir uma perícia sobre isso, ótimo, direito do seu cliente, vamos lá, né? Então, isso aqui foi muito interessante, me salvou algumas horas de trabalho, o juiz aceitou, leu, constatou sobre esse caso. Ele constatou o que foi falado lá e levou em consideração. E agora, a última, né, que a última forma que eu quero trazer, que já usei também, é o registro no blockchain. Blockchain, velho conhecido aí de quem trabalha com criptomoedas, várias, a mais conhecida é o Bitcoin, enfim. Mas agora nós temos autorização expressa em lei, né, que foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica, que basicamente esse artigo 2 fica assim, ó, falando, fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados, compostos de dados ou por imagens, observando o disposto nessa lei. Ou seja, se já não era válido aquele artigo 369 do CPC, esse artigo 2 aqui, ele vem, eu encontro falando, olha, pessoal, provas digitais, provas digitalizadas, que é até o parágrafo 1º, falando após a digitalização constatada a integridade, você inclusive pode jogar o físico fora. Isso, de novo, para a LGPD é importantíssimo, porque você consegue matar a questão de arquivo físico, desde que aquilo seja de alguma forma comprovada a integridade, a autenticidade, né? Tem a lei, tem um jeito, as questões técnicas ali. Você consegue tirar isso do meio físico e criptografar, anonimizar, sei lá, fazer alguma coisa para o seu cliente e ajudar ele de diversas formas, né? E eu trouxe aqui como eu trabalhei essa questão num processo até foi de fashion law, que uma cliente ela produzia, né, costurava, eu já estava falando em construir, costurava vestidos e colocava para venda ali vestidos de grife dela, da grife dela, e aquilo começou a ser usado numa outra página que não tinha nada a ver, né, como modelo, e ela tinha certeza que aquilo era dela, e ela queria comprovar de que aquela página estava lá, porque se ela ligasse para a pessoa e falasse e reclamasse, a pessoa ia lá, tirava aquela página do ar e você não tem mais o que fazer. Tá, pedir para a empresa, às vezes se você pedir para o Instagram, por exemplo, nesse caso, você pedir para o Instagram, você vai ter registros, mas não necessariamente o conteúdo. O conteúdo às vezes já foi deletado, você não tem mais o que fazer. Aí vem de novo o print, né? Tira um print antes de fazer esse procedimento que eu estou falando, só para caso no meio do tempo o negócio resolve sair do ar. Mas olha como não é difícil. Temos aplicativos aí via internet, e aí alguns deles deixa eu até ver se eu anotei aqui. Acabei que eu não anotei os nomes deles ali. Mas tem o Verifact, tem vários outros que a gente usa, que você entra nesse aplicativo, né, pela internet, faz o cadastro e tal, e aponta o endereço da internet, o endereço do local onde está aquilo, e ele vai, basicamente, aí eu vou até acompanhar com o mouse aqui agora, para tentar ajudar, o app aqui no centro, ele vai buscar as informações que estão no computador, mas também vão buscar as informações que estão no servidor, e vai fazer um print da sua tela, aí sim, ele fazendo o print com uma cadeia de custódia, onde qualquer técnico, qualquer perito fazendo aquilo ia chegar no mesmo resultado. Vai tirar um print da sua tela e ele lá vai acessar aquela página e vai tirar
print ou pegar o código-fonte daquilo e trazer para este documento. Registrar isso numa blockchain, né? Nessa blockchain. E aí, a questão aqui nem é se é pública ou privada, tá? Geralmente, esses apps utilizam redes privadas. Diminui um pouquinho a confidencialidade, a confiabilidade, vamos dizer, porque pode ser manipulado? Pode. Mas qual o interesse dessa empresa terceira de manipular, né? Enfim, por isso ele não fica tão ruim assim. Bom, público ou privado aqui no caso, é se você vai manter aquilo público ou privado no registro mesmo. Daí vem você, o advogado, apresenta esse conteúdo, esse documento onde a primeira página vão ter os prints e a segunda página o passo a passo, a cadeia de custódia inteira daquilo, de como foi feita aquela retirada, quais leis utilizaram, qual acesso, o horário, tudo que o juiz vai precisar ver, tudo que é necessário para o juiz e para o destinatário da prova ver. O advogado apresenta isso, com o conteúdo e o hash, enfim, o hash sendo um número que muda a cada movimentação, cada modificação que você faz nesse arquivo, e apresenta para o juiz, que vai fazer a mesma questão da verificação da assinatura no contrato digital, no contrato com assinatura digital, que é verificar a autenticidade e integridade, né? De novo, a gente não consegue verificar a autoria aqui. A autoria ela é um pouquinho mais complicada, a não ser que no caso deste meu cliente, da minha cliente era fácil, porque estava um CNPJ da empresa, o CNPJ da empresa, não, o nome da empresa, que depois buscamos o CNPJ, fazendo veiculação de material indevido ou protegido por lei, né? Então, isso foi muito mais fácil, eu não precisei buscar autoria daquela outra forma que eu já falei lá atrás, que é ir atrás do provedor de aplicação, provedor de conexão, saber quem é a pessoa, não precisamos, neste caso. Se não, volta lá atrás e conseguimos resolver, né? Então, pessoal, me estendi um pouquinho, 40 minutos falando, mas eu acho que era isso que eu queria trazer de forma bem prática, como é que a gente utiliza hoje essa questão de produção de prova, de forma que ela possa ser aceita, não de forma incontestável, né? Porque contestar vai fazer parte da outra parte, sempre. Mas de tentar tirar o máximo de dúvida e ajudar no convencimento do juiz. Ok? Então é isso aí. Alguém tem alguma dúvida ou quer trazer as experiências, por favor, compartilhem. Esses são os meus dados, inclusive, tá? Caso queiram me seguir lá, fiquem à vontade. Eu vou tirar aqui a página para vocês ficarem à vontade em fazerem perguntas. Oi. Tudo bem? O senhor falando, mas tudo tão fácil, tudo tão magnífico. Nossa, como é bom, né? Mas eu, principalmente, não sei se sou um pouco mais velho que os senhores, mas enfrento grandes dificuldades nessa questão. Você praticamente é um analfabeto digital. A gente anda caminhando aí. Mas vou falar um caso prático meu para o senhor. Sim. Essa parte que eu vi da STJ alguns dias atrás, tá? Eu tenho um cliente que é corretor de imóveis e toda a ação, toda a corretagem foi feita pelo WhatsApp. E eu falei para ele agora, como é que eu vou comprovar? Ele falou com um amigo dele que mexe de informática e baixou tudo isso no CD. Tanto as conversas, quanto os áudios, né? Tanto escrito quanto os áudios e os vídeos. E eu juntei isso ao processo através do CD. A gente não consegue juntar no site do TJ, né? Sim. Que a outra parte não contestou. A outra parte nem contestou a veracidade ou a integridade daquilo. Mas, salvo engano, o STJ decidiu alguns dias atrás que as conversas de WhatsApp não têm essa legitimidade. Como é que a gente fica nessa... Olha, a questão, de novo, né, entendimento de juiz, desembargador, a gente sempre tem que relevar, porque são entendimentos. Mas, na minha opinião, o que tem que fazer é embargos ali de alguma declaração, enfim, o que for, dependendo do que for, né, no caso, decisão, porque, às vezes, é o que a gente tem.
Não tem outra informação. Como é que a gente vai demonstrar de alguma forma algo que só aconteceu pelo WhatsApp? E de novo, no mundo que a gente vive hoje, pandêmico, né? Que as relações estão todas acontecendo virtualmente. Então, a minha sugestão aí é insistir. A pessoa do outro lado lá nem falou nada, eu insistiria sob pena de cerceamento de direitos, Constituição Federal. Não, tá aqui, é isso que tem. Se quer pedir uma perícia, o telefone está aqui, coloca à disposição, né? A única questão é copiar, colar, baixar áudios, baixar vídeos, enfim, para uma pasta. Isso diminui muito a integridade, né? Vamos dizer, porque você pode fazer alterações, esquecer de copiar alguma coisa, ou copiar só o que interessa. Já um zip, principalmente do jeito que eu falei ali, que você copia e já manda, ele fica um pouco mais difícil de fazer essa alteração. A integridade da conversa no celular e no dia da manhã fazer uma perícia, isso pode ser feito? Pode. Pede a perícia do celular e fala, olha aqui, eu comprovei, trouxe as provas que eu tinha. Tem dúvida sobre isso? A outra parte que tem dúvida que vai pedir a perícia, ela que pague, afinal de contas é caríssimo. Ok, mas o telefone, a questão está aqui disponível. Se você tiver essa certeza toda de que a sua prova é aquela mesma, à disposição. Porque aí vai comprovar e de forma que não tenha como o juiz não se convencer, o desembargador não se convencer a respeito daquilo. Consultoria, não é uma pergunta mesmo. Eu advogo uma imobiliária e ela contratou uma empresa que faz assinatura digital. Sim. Tem o nosso token, tá? Eu não sei qual é o esquema que eles fazem, que manda no e-mail da pessoa e a pessoa assina e eles dão como válido aquele contrato. Ah, tá. Tem opções. Por exemplo, já trabalhei com uma empresa que ela tem um site específico que ela coloca o contrato dela lá, né? O contrato dela. E quando você dá o aceite, o clique ali e coloca seu nome e tal, aquilo vai ficar organizado. Obrigado, doutor, que tirou o compartilhamento. Eu não estava conseguindo aqui. E aí fica muito mais fácil deixa eu voltar o raciocínio aqui. Tá. Nessa página, você consegue dar o aceite, colocar seu nome, enfim, a data já vem automático. Quando você clica em OK, aquilo já vai para o documento como válido. Validade disso, acredito que é a mesma do token, porque o sistema que está fazendo isso pode ser um mesmo que a gente usa do nosso token aqui. Se for ICP, Brasil, se for qualquer outra certificadora, não vejo problema algum. De nada. Elton. Oi. Boa tarde, Fernando. Tudo jóia? Parabéns aí pela apresentação. Você sabe que é uma área que eu gosto só um pouquinho de atuar e trabalhar em cima. Você gosta bastante disso daí. E nada, já tem aí uns 30 anos que a gente trabalha com essa parte de tecnologia. Primeiro, eu queria parabenizar, você pegou bastante coisas relevantes, né, quanto à prova digital e a possibilidade aí da grande discussão, né, porque os zeros e uns ainda são muito abstratos em várias instâncias, né, que a gente tem trabalhado, e inclusive essa questão, né, que o doutor acaba de colocar das plataformas de assinatura digital, ClickSign, DocSign e outras mais, que têm utilizado a plataforma, a assinatura por meio digital, sem a utilização de um token ICP. E já tem sido válido isso, já tem sido validado isso dentro do judiciário. Por quê? Presume-se que o modelo de contrato brasileiro é o informal. Então, aquele documento, ele mostra como a gente pode dizer, a expressão de vontade das partes. Ou seja, é aquilo que você bem colocou. Eu tenho todos os indícios que as partes ali envolvidas expressaram a sua vontade. Se expressaram a sua vontade por meio daquela plataforma, aí eu tenho toda uma garantia tecnológica que pode ser colocada para garantir ali a autenticidade das pessoas.
Então, não deixa de ser a cadeia de custódia, do como aquilo foi feito, que é a preparação de uma prova, basicamente. Exatamente. Mas ela não usa, ainda ela não usa ICP, mas já tem sido validado aí dentro do judiciário brasileiro. Já temos aí, inclusive, desembargadores aceitando o contrato pelas plataformas de assinatura sem a chave digital da ICP. Mas parabéns aí pelo trabalho. E eu queria que você me falasse um pouquinho mais, você falou de blockchain. Sim. O que blockchain pode, na tua opinião, o que o blockchain pode trazer para a gente aí como uma ferramenta probatória? Na verdade, o blockchain, como ele é descentralizado, né, uma tecnologia descentralizada, ele usa vários pontos para garantir a integridade e autenticidade daquilo, que fica praticamente impossível você conseguir alterar tudo. Então, o que você vai... Como que a gente usa? Ao utilizar um blockchain, e essas empresas que eu apresentei ali são todas blockchains privadas, né? Blockchain de uma IBM, por exemplo, tal. Elas são empresas que vão passar uma certa confiabilidade e que vão guardar, inclusive, não só o hash, como é o caso do criptomoeda na blockchain pública, mas ele vai guardar também o conteúdo daquilo, que é o que para a gente interessa nesse caso. Porque só o hash pode ser importante, pode, mas eu acho que tem questões muito técnicas e isso não é legal. Trazer para o juiz, ele vai falar, o que é isso? Vai pedir perícia. E aí vai lavar dinheiro de novo, né? Então, o melhor é trabalhar nessa questão de blockchain privada e de forma descentralizada, que vários computadores têm aquilo que fica impossível de mudar. Perfeito. Mas se quiser trazer e adicionar qualquer coisa, fique à vontade, doutor. Não, tranquilo. Não, eu faço a pergunta porque é uma coisa que tem surgido bastante dentro do meio probatório. A gente tem utilizado, você sabe que a gente tem pesquisado bastante acerca do assunto, e é bem o que você falou, a probabilidade matemática de você quebrar uma corrente de blockchain é 1 elevado a 10, 1 vezes 10 elevado a 264. Então, ou seja, um negocinho praticamente impossível da gente conseguir aí de novo, grau de presunção de veracidade que eu estava trabalhando lá atrás. Muitíssimo alta. O juiz não convence por isso. Aí eu vejo, cabe a gente, operadores do direito, mostrar e demonstrar isso dentro do Poder Judiciário e fazer com que isso deixe de ser um assunto tão abstrato e passe a fazer parte do dia a dia aí processual que a gente tem atuado, da atuação do direito. Eu trouxe até com uma linguagem um pouco... Porque eu acho que, como a gente está trabalhando num grupo de estudo, né, trazer uma linguagem mais popular, um jeito de... Sim. Não techniquez, porque, de novo, se ficar falando meu background é em informática também, se começar a falar em techniquez ou então juridiquez, enfim, essas coisas aí, fica complicado. Então, trazendo tudo isso de uma forma mais simples, eu espero que eu tenha agregado aí para os colegas a utilizar de agora para frente ou tentar pesquisar a respeito, que não é uma coisa, um negócio de 7 cabeças. Certo? É uma coisa muito simples, que você, estudando ali 1 horinha, você vai saber como fazer aquilo funcionar. E se precisar, tem minhas redes sociais, eu ensino, não tem problema não. Doutor Wellington, primeiro, parabéns pela apresentação, como sempre, muito competente e claro na sua apresentação. Quero também parabenizar o doutor Fernando pela sua participação conosco, nosso professor de Direito Digital, doutor Fernando Martins, e eu queria lhe fazer um pouquinho daquilo que o doutor Castilho falou. Eu sei que ainda não tenho esse conhecimento que os colegas têm aí de digital, mas o doutor Castilho falou, olha, eu tenho lá um negócio estabelecido por conversa em WhatsApp, né? Então, as pessoas sentem tão à vontade e estão contratando e com resultados econômicos, e aí daí surgem os conflitos. E eu já fiz, e aí você me desculpa a minha ignorância digital, mas eu faço mais ou menos o seguinte, eu copio lá a conversa do WhatsApp e jogo no Word, e aí dá o print lá e vai aparecer a hora e o nome da pessoa, tudo direitinho. Eu faço aqui, porque ali tem um horário, e faço também
print. Dou lá o print e junto também faço prova. Eu uso muito o artigo 374 do Código de Processo Civil, que, alegado um fato e não contestado pela parte contrária, torna-se incontroverso, não depende de prova. A parte contrária, se aquilo normalmente sendo a verdade, é difícil a parte contrária questionar. Ou seja, na verdade, eu fiz uma prova digital feita lá de Macaubal, no meu estilo de Macaubal, e já resolveu o problema que o cliente nos procura não é por conta do juridiquês nem do tecniquês, mas é receber lá a comissão, como o doutor Castilho está querendo receber, e nós, advogados, querendo receber os honorários juntos. Então, assim, já resolvemos o problema. Então, a minha pergunta que eu lhe faço é o seguinte: eu vi agora, acho que foi no Fantástico, alguma coisa nesse sentido, de que já temos tecnologia de que consegue recuperar lá aquilo que foi apagado no WhatsApp, né? Alguma coisa nesse sentido. Hoje mesmo atendi uma pessoa que, olha, a pessoa me mandou mensagem e apagou. Então, o WhatsApp é muito pronto. O que eu queria lhe perguntar, não sei se você falou, que eu tive que me ausentar por 15 minutos, é se isso que apareceu de tecnologia de recuperar é algo já acessível para as pessoas no WhatsApp, ou não, é uma tecnologia muito cara que ainda vai demorar para chegar no Brasil, ou é só na área criminal. Você sabe alguma coisa sobre esse tema? Tá. A recuperação, e aí, doutor Fernando me ajuda, mas a recuperação, ela é mais por perícia, tá? Ela não necessariamente consegue, a não ser que for tem algum aplicativo que faça isso que eu não estou sabendo. Mas, geralmente, faz-se por perícia. Aquilo vai ficar gravado em algum lugar, tanto no celular da pessoa, como no celular do destinatário, como de quem escreveu, no caso, né? Mas ainda não conheço uma ferramenta. Doutor Fernando, você conhece alguma ferramenta que faz essa recuperação de forma fácil? De forma fácil, não. Até de forma fácil, assim, usuário comum. Usuário comum, não. A gente precisaria já cair para as Deep Dark Web da vida para conseguir aplicativos, e aí exige um conhecimento técnico um pouquinho mais especializado para usar isso sem destruir a prova. Porque você corre também o risco de destruir. E depende muito qual é o tipo de aparelho que você está utilizando, se é Android, se é iOS, se for Android, qual é a versão do Android que você está utilizando, porque o WhatsApp ele se comporta de forma diferente dependendo da versão. Então, na realidade, o que acontece? Toda a conversa do WhatsApp é gravada em backup dentro do aparelho. Ele tem 2 a 3 backups dentro do próprio aparelho. Para que, se tiver algum problema, ele conseguir recuperar e você continuar a conversa a partir dali. E essa parte técnica, ela exige um conhecimento não só do aplicativo do WhatsApp, deste aplicativo que vai fazer a recuperação, como do próprio aparelho. Senão você pode corromper o aparelho. Então, a sugestão, muitas vezes, e isso está se tornando um pouco mais comum, é fazer o clone do aparelho. Existe o aplicativo correto, a forma correta, para que se faça o clone do aparelho e, em cima desse clone, você consiga fazer todo esse processo de recuperação. Porque, senão, se você der só o aparelho, por exemplo, e não fizer esse clone para fazer perícia, você pode inviabilizar a prova tecnicamente. Porque um bit que você altera, você invalida a prova. Mas já é possível, doutor Marcelo, e inclusive muito mais do que imagina. O pessoal quebra pendrive com martelo, joga HD em algum lugar, isso tudo é passível de recuperação. Basta, não é barato, não é acessível, mas por perícia técnica e questões técnicas é bastante factível de se recuperar muitas informações, mesmo que a pessoa tente destruir ela física ou eletronicamente. Não sei se ajudei. Fernando, eu quero acrescentar um pouquinho ainda em relação à versão, por exemplo, se a pessoa tem um backup com criptografia, dificultou algumas vezes, né? Então, assim, em aparelhos Apple, o Dr. Marcelo, você vai ter algum problema, porque todo esse backup feito na nuvem, no iCloud da pessoa, ou no celular da pessoa, no computador, a não ser que no computador ela não colocou um backup com criptografia, aí temos um problema, mas é um ponto fraco, né? Mas, senão, fica bem complicado de recuperar.
Tá. Doutor Fernando, se me permite mais uma pergunta, quando o senhor fala não é barato, qual é mais ou menos esses valores? Quanto que se... É R$ 1.000? É 10 mil? É 100 mil? Quanto que é isso? Depende da quantidade de informações que está precisando ser recuperada e o preço que a equipe tem cobrado é diretamente proporcional ao desespero de quem precisa da informação. Então, Fernando, o Celebrite, $20 mil. Foi o que eu falei ali na apresentação. O Celebrite, por caso do Henri Borel, eu estava vendo com o professor da pós, até semana passada, ele é um perito nisso. Ele, para recuperar aquelas mensagens do WhatsApp dele lá, no iPhone da pessoa, ele teve que quebrar toda uma segurança, e isso, o sistema custou 20 mil. O perito custou outros, sei lá, 50? Não sei. Então, o valor quando a gente fala alto, a gente está falando na casa de dezenas de milhares, dependendo daquilo que tiver envolvido aí dentro do processo. E não importando se é um pendrive, se é um aparelho, se é um disco, alguma coisa do gênero. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não, Andressa, acho que estamos no horário. Gente, só complementando, vocês estavam falando de lixo eletrônico agora. Tem uma empresa em José Bonifácio que destrói computador, celular, por conta das informações que estão armazenadas dentro do aparelho. Então, não basta. Hoje, a pessoa tem uma facilidade em vender o seu aparelho celular para outra pessoa. Precisamos tomar cuidado com isso, porque mesmo você apagando, você consegue recuperar todas as informações, fotos e vídeos dentro do aparelho. Então, por isso que tem uma empresa, hoje em José Bonifácio, que faz essa destruição de uma forma que é impossível recuperar. Deve ser fogo. É isso que eu ia falar, doutor Andressa, que pelo doutor Fernando não tem lixo mais. Tudo é recuperável. Mas, o senhor tem uma ideia, doutor? Eu fui olhar uma troca de aparelho, eu me dirigi à loja da Samsung e falei assim, não, tá muito caro. Não, qual é o aparelho que o senhor tem? Eu mostrei, ele me pagou R$ 1.000 num aparelho que não valia 150. O valor de mercado dele é R$ 150. A empresa estava me pagando 1.000. Eu virei assim, alguma coisa está errada, né? Não, a gente falei, vocês querem meus dados? Não, a gente apaga aqui, né? Aí depois que a gente não fechou o negócio, não sei o que, eu falei, então, né? Vocês apagam aqui, a hora que eu viro as costas, vocês fazem isso, isso e isso. Aí ele deu uma risadinha no canto da boca e falou assim, informação é caro. Então, por mais que a gente faça todos esses trabalhos, a única forma que você consegue de proteger a sua informação eletrônica é com um tipo de destruição segura, e é uma destruição física. Então, tem a forma correta de fazer a destruição física do componente eletrônico para que não se possa recuperar. E é isso que a Andressa colocou, é uma empresa de destruição segura de dados e está aqui pertinho da gente. Ela presta serviço aí para São Paulo, para as grandes capitais, e está aqui pertinho da gente, José Bonifácio. Em Rio Preto não temos e temos José Bonifácio? Exatamente. Rio Preto ainda não tem. Doutor Marcelo, até vou colocar também aqui, Fernando, em relação, em 2001, 11 de setembro, lembra? Prédio caiu, aquela bagunça toda que a gente, os mais antigos aqui lembram. Enfim, eu já estava na faculdade, galera, então assim, bom, beleza. Eu saí correndo com disco. Não, e aí o que eu vou falar? Em 2001, um dos bancos que trabalhavam lá precisava de algumas informações, e isso é um caso clássico da perícia, na perícia e nos estudos que a gente faz, sobre a recuperação de dados. Eles conseguiram achar o computador e recuperar os dados que estavam dentro daquele disco rígido. Então, assim, e teve fogo, teve quase tudo lá, né? Enfim. Então, é bem difícil, doutor. Esse descarte apropriado é importantíssimo. LGPD está aí, né, Fernando? As pegadas digitais são complicadas, né? Sim. Pessoal? Doutor Andressa. Acho que amanhã ele vai descobrir, depois que ele morrer, né? Doutor Castilhos, quer falar? De hoje, né? Que amanhã descobre de qualquer jeito, né? Eu não entendi, ficou
O seu som está muito ruim. Seu áudio. Qualquer coisa digita, a gente vai ler, eu leio aqui, faço questão. Não. Não, nós não estamos te ouvindo. Está ouvindo? Agora ouvimos. Aí o cara não pode mais nem ter uma amante, né? Porque a mulher dele vai descobrir qualquer coisa. Ah, sim, agora sim. Vai. Olha, em tempos de Big Brother, melhor não. Ou então você vai, como diz aquele juiz lá, né? Você vai para as montanhas, porque privacidade é um mito. Tranquilo. Ok, pessoal. Gente, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Eu gostei muito da participação de todos, muito mesmo. Foi uma noite agitada, né, doutor Eliton? Mas, sempre. Gente, muito obrigada. Doutor Eliton, muito obrigada. Doutor Marcelo, obrigada por ter ficado até o final. E que agora, no próximo mês, a gente está organizando um outro tema para dar continuidade no grupo de estudo. Eu só tenho a agradecer. E agora o Eliton pode falar. Não, eu que agradeço a oportunidade, Andressa, até porque assim, a última vez que eu estudei sobre esse tema foi para minha monografia em 2005. Então, assim, código, processo civil totalmente novo, leis totalmente novas, tecnologias, né? Mas na época foi documento eletrônico como meio de prova. Já era, em 2005, era algo que não existia justiça digital ainda nem nada, mas era algo assim que eu tive que buscar muita coisa fora do país e para trazer, e foi bem legal, eu gostei demais. Então foi uma oportunidade bacana de poder rever tudo isso e não sendo uma área que eu estou atuando no momento, mas sempre bom aprender mais e Ficou passar para vocês. Legal. Ficou sensacional, obrigada pela disponibilidade e obrigada a gente por tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Boa Tchau. noite. Boa noite, bom feriado. Doutora Andressa, me permite só para fazer Claro, doutor Marcelo. Muito obrigado. Eu quero renovar meu agradecimento a todos os amigos, advogados e advogadas aqui presentes. Cumprimentar o doutor Eliton pela explanação neste ar. Você sabe que você dividir e compartilhar conhecimento é um ato de amor ao próximo. E você fez isso conosco. Muito obrigado. Quero cumprimentar também o doutor Fernando Martins, nosso vice-coordenador da comissão, a doutora Andressa Senefonte, a nossa coordenadora da Comissão de Direito Digital e Compliance. E por isso, como eu sempre tenho feito e dito, a OAB é nossa, é de todos aqueles que querem participar e usar desse meio, ainda que nesse momento difícil de pandemia, mas para nos encontrarmos, ainda que de forma virtual. Por isso, em nome da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, declaro encerrado mais este evento, em nome da Comissão de Direito Digital e Compliance. Uma boa noite e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Até mais. Obrigado. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, Obrigada. Tchau.